Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesta quarta-feira do poder. Estamos muito felizes de ter você aí ligadinho conosco, assistindo conosco mais uma quarta-feira. Os títulos, o tema geral das quartas-feiras para 2021 é propósitos. E nós vamos aprender hoje com a história de uma pessoa da Bíblia que realmente Deus tem sempre um propósito para a vida da gente, mesmo que aparentemente você não enxergue, você não perceba isso, mas Deus tem um propósito, tá bom? Nesse momento eu convido você a fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco, porque sentimos que o Senhor está ao nosso lado todos os momentos da nossa vida. Lhe agradecemos pela vida, pela saúde, pela forma como o Senhor tem conduzido a nossa vida. Neste momento que vamos estudar a Tua palavra, vamos ler a Tua Bíblia, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga uma mensagem que fortaleça a nossa alma, a nossa vida espiritual. Te convidamos a estar conosco neste momento, por Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você está aí. O meu nome é Gilma, eu me chamo Gilma Moraes Moreira, eu e meu esposo, nós somos de São Paulo, mas estamos trabalhando aqui na Associação Brasil Central em Goiânia, tá bom? Bom, o tema de hoje então é propósitos, né? Dentro do tema geral, virada espetacular. Você já sentiu assim um desejo de ter uma virada espetacular na sua vida? Você já sentiu vontade assim de mudar as coisas totalmente, né? Tá trabalhando, quer trabalhar numa coisa diferente, tá fazendo um curso, quer fazer outro totalmente diferente, tá num casamento, não tá dando certo. Você já teve vontade de mudar, de ter uma virada, né? Tá indo numa religião, decidiu ir para outra, né? Conhecer ali, se estudar mais, se aprofundar? Então, é sobre uma pessoa que teve uma virada espetacular que nós vamos aprender hoje. Quem será esse personagem da Bíblia, né? Você já viu isso acontecer na vida de alguém, uma virada total? O nome dele é Jefté. Jefté era filho de Gileade. Gileade era um homem rico, respeitado em Israel, que tinha uma projeção social, quer dizer, ele era um homem reconhecido, respeitado na sociedade, né? O pai. Mas Jefté nasceu, olha só, como que foi o nascimento de Gileade, né? Todo nascimento é algo especial, né? Todo bebê que nasce é especial. Né? A maioria das famílias se prepara para o nascimento do bebê, né? Se prepara bercinho, prepara o nome, né? É uma coisa muito desejada quando o bebê nasce. Mas será que na vida de Jefté foi assim? Como foi o princípio da vida dele? Olha o que Juízes 11 diz. Juízes 11, eu vou ler do 1 ao 4, tá bom? Jefté era valente soldado da terra de Gileade, mas a mãe era meretriz. O pai, que se chamava Gileade, tinha vários filhos com a mulher legítima. Quando nasceram estes meio-irmãos de Jefté, expulsaram-no da região. Olha o que eles disseram. És filho de uma prostituta, não herdarás nada do nosso pai. Por isso Jefté fugiu e passou a viver na terra de Tobi, um outro lugar, no deserto. Em breve juntou-se com um bando de gente marginal e passou a andar com eles, a movimentar com eles pelo deserto. Foi por essa mesma altura que os amonitas iniciaram uma guerra contra Israel. Então vejam bem, vamos recordar aqui. Então Jefté era um homem valente na terra de Gileade, quer dizer, ele era um homem forte, corajoso, mas o texto bíblico fala, né? O texto bíblico diz, porém, ele era filho de um prostituta, de uma meretriz. O que seria esse mas, porém, contudo, todavia, no entanto, no obstante, né? Parece que estraga, né? É uma conjunção adversativa, se eu não me engano, mas assim, indica uma oposição. É como se a primeira frase fosse boa e a segunda ruim. Ele era um homem valente, mas era o filho de uma prostituta. Quer dizer, é como se a segunda frase desqualificasse a primeira. Interessante, né? Parece que esse mas vem com dor, né? Ele muda a ideia da primeira frase, parece que estraga o prazer da primeira. Porém,
ele era filho de uma mulher, assim, que não era muito aceita pela sociedade, né? Até hoje não é, né? Então, existe algum mas na sua vida? Existe algo que, se você juntar o que você é com esse mais, estraga quem você é? Digamos que, vamos pensar aqui, né? Eu sou cristão, mas eu vejo filmes violentos, filmes de bruxaria, de feitiçaria, sei lá. Eu sou um cristão, mas eu visito sites inapropriados. Eu sou um cristão, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou um cristão, mas eu trato mal meus irmãos. Eu falo mal, eu fofoco. Eu sou um cristão, mas eu sou violento com minha esposa, meus filhos. Sou agressivo. Faço bullying na escola. Eu sou cristão, mas eu sou infiel nos dízimos e nas ofertas. Eu sou cristão, mas eu fico olhando para as vizinhas ou para o vizinho. Olha só. Esse mas é como se estragasse o ser cristão. Entende? Não combina. O ser valente, corajoso, não combinava com esse mas, né? E a gente entende no segundo verso, no mesmo capítulo, mas no segundo versículo, que realmente é como se fosse um erro. É como se Jefté achasse assim, ele foi um erro para a família, ele foi um prejuízo, ele estragou, né? Parece que ele veio estragado, esse mais estraga a vida dele, né? O fato da origem dele é como se desqualificasse a valentia dele, ele deixasse de ser quem ele é. Vocês sabem, né? Provavelmente, né? Que um bebê, mesmo dentro do ventre da mãe, ele sente as coisas. Se a mãe tá feliz, é como se o bebê se movimentasse ali, gostoso, a mãe libera umas endorfinas, né? Algumas substâncias químicas, né? Que vêm do prazer, da satisfação, da alegria, e o bebê sente tudo isso. Mas Jefté foi gerado dentro do ventre de uma prostituta. De uma mulher que foi rejeitada, de uma mulher excluída, de uma mulher que era apedrejada, que sabe, é possível ali que ele tenha passado por dificuldades desde o ventre materno. É bem provável que a mãe de Jefté, a mãe mesmo, né, ela deve ter sofrido, e é possível que Jefté tenha pego esse bebê, que era o mais velho, o primogênito dele, e tenha levado ele para morar com ele, né? A criança, né? O Jefté, para morar com ele. E é possível que essa mulher deve ter tido o Jefté e entregado na mão dos pais, né? Do pai. Toma que o filho é teu, né? Já ouviram essa expressão, né? Então, é muito difícil, né? A surpresa, a decepção, o ódio, que Jefté deve ter crescido com tudo isso junto, né? O pai de Jefté, Gileade, casou-se com outra mulher, casou-se com uma mulher, né? Mas durante toda a vida Jefté pode ter se questionado, né? Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo, né? Eu não pedi para passar por essa situação. Por que Deus não cuida de mim? Por que tem tanta gente feliz e eu não, né? O texto diz, o pai de Jefté, o pai se chamava Gileade, né? E ele tinha vários filhos com a mulher legítima. Quando fala mulher legítima, né, isso deixa assim Jefté como um bastardo, né, como um rejeitado. Quando nasceram os meio-irmãos de Jefté, eles cresceram e eles expulsaram Jefté da casa e da comunidade. Então, olha só, é possível que Jefté tenha se questionado, qual o propósito de Deus na minha vida, né? Por que Deus me trouxe ao mundo? Por que Deus me permitiu nascer nessa situação? Você já parou para pensar, Senhor, por que eu estou doente? Senhor, por que o fulano morreu? Senhor, por que eu estou passando por necessidade? Né? Jefté era um bastardo, era um rejeitado. Ele não era filho da mulher legítima, da esposa legítima de Gileade. Ele foi uma aventura, ele foi um caso. E essa herança, né, de ser um bastardo não combinava. E os irmãos de Jefté rejeitaram e falaram, olha, você não vai ter herança nenhuma do nosso pai. Ninguém defendeu Jefté. Ninguém.
os irmãos não defenderam, o pai ficou passivo, calado, né? A mãe a esposa legítima de Gileade provavelmente também não defendeu, né? A comunidade foi conivente com o que a família fez, com Jefté, expulsar ele de casa, né, da comunidade. Ele ficava sozinho, ele esteve sozinho. O que as pessoas fazem quando elas são rejeitadas, são largadas sozinhas? Jefté foi embora. Foi expulso, mas foi embora. Foi pro deserto. Sei lá, andou 120 quilômetros, né, em direção ao norte. Foi pro deserto, para um lugar seco. Essa é a outra fase da vida de Jefté. A primeira fase foi o nascimento. Um nascimento péssimo. Depois vem a vida no deserto. E lá a vida no deserto não era fácil, né? Diz que quando ele foi para o deserto, ele fugiu, né? Por isso Jefté fugiu e passou a viver na terra de Tob. Tob era um deserto. Em breve juntou-se, logo depois, ele se juntou a um bando de gente marginal que passou a andar por aí, quem sabe assaltando, matando, roubando, não sei. Mas eram marginais. Eram pessoas violentas, né, que viviam ali no deserto. Talvez pegando à força alimento e coisas para si. Que situação de Jefté, né? Juízes 11:3 dá a impressão assim que houve uma sensação de desamparo. Ninguém protegeu, ninguém cuidou dele, ninguém o acolheu. Ele foi para um lugar seco, sem vida, aparentemente sem vida, longe, sem conforto, sem água, sem alegria, sabe? Foi para um lugar difícil. Será que você não está vivendo num deserto assim também? Um deserto de Tob, né? Como Gileade foi. É impressionante como as pessoas, quando elas estão muito magoadas, elas vão para um deserto. Elas vão para lugares assim onde elas podem curtir a dor, a mágoa, o sofrimento, né? Jefté foi. Jefté foi para um lugar assim, inóspito, insípido, um lugar solitário, talvez com rancor no coração, com raiva desses meio-irmãos, com raiva talvez até do pai, por que não? Por que o meu pai não me reconheceu, não me deu autoridade como primogênito? Afinal, ele era o primogênito da casa. Ele deveria receber todas as honras, o respeito, ele devia ter domínio, autoridade sobre os irmãos, mas ele não foi reconhecido. Você pode pensar, coitado, né? Por que Deus levou ele para o deserto? Warren diz assim: a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardar. Entenderam? Então, se você está num lugar difícil e você sabe que Deus te conduziu para esse lugar, Deus vai cuidar de você. A graça dele vai te alcançar aí, nesse deserto. Deserto da dor, deserto da necessidade, deserto da solidão. Jefté estava passando pelo deserto da rejeição. A fé significa crer antecipadamente no que só fará sentido quando a gente olhar para trás, retrospectivamente, né? Quando a gente olha para trás que a gente fala, agora sim, agora eu entendo que Deus estava comigo, Deus cuidou de mim. É acreditar naquilo que ainda não vemos, né? É por fé. Fé é sonhar com algo que você não sabe se vai dar certo, né? Juízes 11:3 fala, né, que nesse deserto ele se associou com pessoas indisciplinadas, violentas, assaltantes. E eu imagino que é possível, né, que Jefté tenha pensado assim: já que eu não sou amado, eu vou ser temido. Já que as pessoas não me amam, não me querem, elas vão ter medo de mim. É possível que ele tenha pensado isso. Não sabemos. Mas o amor não combina com temor, né? Não dá certo assim, né? Amor e temor não combinam, não bate. Dentro do nosso coração há um quebra-cabeça, né? Há várias peças. E tem uma peça do formato do amor. Não cabe o temor, sabe? Não dá pra gente amar quem você tem medo, né? Não são iguais. Jefté se tornou esse fora da lei.
né? E o tempo de Deus não é o tempo dos homens. É possível que Jefté lá no deserto pensa, até quando eu vou ficar aqui passando necessidade, nesse lugar horrível, junto com essa galera toda do mal aqui, até quando? Sendo que meu pai tem tudo, né? Um homem reconhecido, nós temos propriedades, por que que eu tô aqui? O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Olha só o que Charles Window diz. Deus não é escravo do relógio humano. Deus não é escravo do seu tempo. Senhor, eu quero isso agora. Senhor, por favor, nesse momento. Eu quero me casar agora. Eu quero ser feliz hoje. Comparado com as sombras dos homens, ele pode ser extremamente deliberativo ou dolorosamente lento. Então, para alguns, Deus pode parecer que ele é muito rápido e para outros pode ser que Deus pareça, poxa, que devagar que Deus está sendo, né? Abraão queria muito um filho e Sara, mas Deus disse, ó, vocês vão ter. E eles ficaram esperaram 25 anos, depois da promessa se concretizar, e depois que Deus disse, você vai ter. Eles ainda demoraram 25 anos. Então, o tempo de Deus não era igual ao tempo de Abraão e Sara. A prova disso, Sara fez aí um monte de gambiarra, né? Para burlar, né, o que Deus havia dito, até que a vontade de Deus se cumpriu. Moisés também queria as coisas, né? Moisés queria libertar o povo de qualquer jeito. Não, vou libertar agora, eu vou matar esse egípcio e enterrar na areia. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Deus mandou Moisés lá para o deserto de Midian e ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos pode ser muito tempo para mim e para você, mas 40 anos era o tempo certinho que Deus precisava, que Deus queria para transformar Moisés em um general confiante em si, achando que podia resolver as coisas com as próprias mãos, em um homem temente a Deus, amoroso com as ovelhinhas e que se tornou o homem mais paciente do mundo, que conduziu o povo de Deus, o povo hebreu, pelo deserto. Olha só. O tempo de Deus também não foi o tempo de José. José era um filho querido, amado, foi levado para o Egito como escravo e ele trabalhou como escravo na casa de Potifar, depois foi jogado na prisão, ele ficou 13 anos sofrendo até se tornar governador do Egito. Então o tempo de Deus não é igual ao meu tempo e o seu tempo. Deus sempre está trabalhando conosco quando a gente está nos momentos difíceis. Quando aparentemente a gente está, sei lá, no deserto, Deus tem um propósito em nos permitir passar pelos desertos da vida. Né? Você já passou por momentos difíceis? Já, né? Então, esses momentos difíceis que você passou, Deus tinha um propósito. Aprenda com eles. Na vida de Jefté teve o momento da virada, que é o título do nosso sermão de hoje. Virada espetacular. Qual foi a virada? Ele, como nós já estudamos, ele estava lá no deserto, sofrendo, né, num lugar horroroso, sendo um fora da lei, quando o povo de Israel começou a ser perseguido pelos amonitas. Olha o que Juízes 11:4 diz. Foi por essa mesma altura que os amonitas iniciaram uma guerra contra Israel. Então os amonitas começaram a perturbar Israel. E Israel começou a ficar aflito, angustiado, porque não sabiam, não conseguiam derrotar os amonitas. Então lá no deserto, né, na seca, na privação, num lugar horrível, sem vida, sem esperança, sem alegria, brota um herói, né? Quem poderia salvar o povo de Israel? Quem poderia libertar o povo de Israel dos amonitas? Primeiro, quem eram os amonitas? Os amonitas eram descendentes de Ló, com a sua filha, uma das suas filhas, né? Uma história horrível, vocês podem estudar lá, tá a história na Bíblia, vocês podem ler, né? O que aconteceu, mas eles faziam barbaridades, os amonitas roubavam as colheitas do povo de Israel, roubava da família de Jefté também, e Jefté sabia disso, né? Sabia. Então, olha só, chegou a hora da virada, o momento especial. Deus estava guardando, preparando Jefté para esse momento, né? Fazendo com que ele se tornasse realmente um homem forte, um homem valente, e ele se tornou a peça indispensável, ele se tornou a única esperança para o povo de Israel, porque olha só, o povo de Israel jamais ia procurar Jefté se eles não precisassem.
Olha que método louco para os homens Deus usou. Deus é assim, Deus surpreende a gente. Deus usa métodos, assim, digamos assim, inesperados, né? O povo não queria, o povo de Israel não queria Jefté, expulsaram ele. Mas agora, nesse momento em que os amonitas estavam castigando, fazendo o povo de Israel sofrer, lá em Juízes 11, versículo 6, você encontra o que aconteceu. Olha só, os anciãos de Gileade decidiram ir buscar Jefté. Pediram-lhe que viesse e comandasse as forças militares do povo de Israel contra os amonitas. Aham, olha só o que aconteceu. Houve uma negociação. No momento de crise, quando a gente está angustiado, quando precisa de alguém tomar uma decisão, que a situação é bem complexa, nós precisamos de um herói. Precisamos de alguém valente. E já existia essa pessoa, Deus estava preparando essa pessoa. Quem era? Jefté. Versículo 9 diz, então Jefté declarou aos anciãos de Gileade, se me viestes levar de volta para casa, para minha casa, a fim de combater os amonitas, e o Senhor nos der a vitória, serei o vosso chefe. A proposta de Jefté era uma proposta bem usada, né? Os líderes de Gileade juraram que o Senhor seja testemunha entre nós, e se não fizermos como você disse. Jefté aceitou a proposta e foi eleito comandante-chefe de todos os soldados de Israel. Olha que coisa impressionante! Quem diria? Que virada espetacular houve na vida de Jefté. De um homem rejeitado, excluído, bastardo, abandonado, humilhado, ele se tornou a solução. Ele se tornou a salvação, né? A porta que foi trancada quando ele ainda era jovem, né? Trancada pelos irmãos e pela própria comunidade, agora essa porta foi aberta. Vocês se lembram da história de José? José também foi excluído, rejeitado, humilhado, e depois quem se tornou José? A salvação para a sua família, para o seu povo, né? Houve um acordo. Juízes 11, 10 diz, né, que o Senhor seja testemunha, né? Então Deus estava ali presente. O povo jurou diante de Deus de que Jefté comandaria todo o exército de guerra na batalha contra os amonitas. E, gente, o resultado é espetacular. Espetacular. A Bíblia diz lá em Juízes 11, 33, se não me engano, que ele conquistou 20 cidades. 20 cidades. Claro, não foi sozinho, foi com o poder de Deus e com a ajuda dos soldados, mas foi sobre a liderança daquele que foi rejeitado, né? Jefté elevou-se acima do seu destino. O destino de Jefté era ser um fora da lei, era ser um excluído, era ser rejeitado pelos seus meio-irmãos, né? Mas não, Deus tinha um propósito melhor para ele. Ele falou, olha, a família pode te rejeitar, as pessoas podem não querer você, a sociedade israelita pode abandonar você, jogar você para fora, te perseguir, mas eu quero você. Eu tenho um propósito para você, meu filho. Eu te amo. Jefté não somente subiu na escala social, deixou de ser um rejeitado, se tornou o general, mas também ele se tornou líder, chefe daqueles que haviam perseguido ele. Viu como houve uma virada? Uma virada total, né? De perseguido, de rejeitado, excluído, ele passou a ser reverenciado, né? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Olha o que Jeremias 29, 11 diz. E eu quero terminar com esse texto, porque esse texto está lindo. Diz assim, porque sou eu que conheço os seus planos, os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, Deus é que sabe que planos
planos que Ele tem para mim e para você. Não importa se as pessoas não quiseram você, se rejeitaram você, se você nasceu numa família ruim, teve um pai ruim, uma mãe ruim, se você tem um emprego ruim, se você tem um casamento ruim, não importa. Deus tem um propósito para você e Deus está disposto a fazer uma virada espetacular, nem que seja no seu ponto, no seu jeito de ver a vida, na forma como você vai encarar tudo isso. Que Deus abençoe você, que Deus te dê sucesso, que Deus te faça uma pessoa feliz, realizada, que você olhe para a sua vida e diga: Senhor, muito obrigado. Assim como Jefté, né? Olhe e fala: Senhor, obrigado pelas vitórias que o Senhor me deu. Porque Deus tem um propósito para você. Deus quer te transformar numa bênção. Jefté, de rejeitado, se tornou a salvação do povo de Israel. Você pode ser a salvação de muitas pessoas, pelo menos da sua casa, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, eu lhe peço que abra os nossos olhos e nos ajude a realmente acreditarmos que o Senhor tem um propósito elevado para nós, que o Senhor tem planos bons para nós, que mesmo se as coisas estiverem ruins, o Senhor tem novas coisas para nós, o Senhor tem um fim bom para cada um de nós, que o Senhor tem um céu preparado para nós, que nesse mundo nós vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, mas devemos ter ânimo porque o Senhor venceu o mundo e podemos colocar no Senhor as nossas angústias e as nossas aflições. Em nome de Jesus pedimos as tuas bênçãos para mim e para cada um que está nos assistindo nesse momento. Abençoe o lar de cada um de nós, lhe peço por Jesus. Amém. Amigos, que Deus abençoe você. E na quarta-feira, você tem na sua igreja, né, ou nas redes sociais, você vai encontrar um culto bom para você assistir. Todo mês tem uma quarta-feira do poder. E eu convido você a assistir a próxima quarta-feira do poder, com o título geral Propósitos. Que Deus esteja com você e com a sua família. Um abraço. Que Deus te abençoe.